Eu gosto de brincar com a minha filha que eu fiz jornalismo, trabalhei como jornalista no século XX. E hoje preciso reaprender os processos de produção de conteúdo no século XXI. E eu acho que esse é o grande desafio que todos nós, jornalistas, estamos atravessando. A cobertura jornalística hoje, na minha opinião, é uma das mais trágicas da história política recente desse país. O problema não é sobre posicionamento ou não posicionamento, o problema é sobre constituição de informação válida que permita às pessoas compreenderem a realidade factual para além da sua subjetividade. Isso nós não estamos conseguindo fazer, na minha opinião. O jornalismo hoje entrou, na nossa opinião, num processo maluco de uma dialética negativa, de ao invés de esclarecer as pessoas, informar as pessoas, tem levado as pessoas a um grau de alienação bastante grande sobre a realidade política, econômica e social. Eu tenho trabalhado com um marco importante, que é um pensador morto em 2001, chamado Milton Santos. Uma das coisas boas que a USP me legou foi a possibilidade de me aproximar do professor Milton Santos. E ele discutia uma questão fundamental sobre os desafios da globalização. E nós estamos vivendo um momento em que a globalização impôs uma série de contradições que exige de nós uma reflexão permanente. Ali impôs uma familiaridade técnica que montou essa ecologia digital, que surpreende-nos a todo momento. Há 2 anos nós tivemos um encontro aqui no Brasil com o Bauman e ele dizia o seguinte, que não dava para você pensar um planejamento em uma semana, porque em um dia as coisas mudavam, se transformavam de uma forma tão radical que você perdia qualquer possibilidade de leitura estratégica. Então, essa familiaridade tecnológica que o Milton Santos falava é um desafiador para nós, compreendê-la. Mas ele dizia uma coisa que eu achava muito importante, a cognoscibilidade do planeta. Hoje nós temos condições de pensar, de compreender, de acompanhar, de entender e de aprender em escala global. Nós estamos passando por um processo de aprendizado permanente. E o debate de hoje vai nos ensinar um pouco mais sobre isso. E quais técnicas são necessárias para a gente fazer jornalismo hoje? Quais são as normas que a gente possa colocar dentro de um código tecnológico? Não era isso que me interessava. É quais são os valores que a gente pode atribuir à prática jornalística para que essa prática continue a ser necessária? Para que a gente precisa de jornalistas? A pergunta não é qual é o tipo de jornalismo a gente pode fazer, mas qual é o tipo de necessidade que há na sociedade hoje, né? Onde o fluxo de informação, né, proporcionado pelas redes digitais é constante, a quantidade absurda e na velocidade absurda que a gente tem. Qual é a necessidade que a gente teria de um profissional da comunicação que a gente podia denominar de jornalista, né? Então, nessa proposta epistemológica, o jornalista deixa de ser entendido como mero executor técnico de normas objetivadas e manuais. Acho que pelo menos essa parte de manuais, acho que a gente conseguiu superar um pouco isso, né? Que era aquela coisa dominante na década de 90, né? Aquela coisa burocrática, opaca, maçante que a gente tinha no jornalismo na década de 90. Tá? Para o quê? Para assumir a responsabilidade. Esse é outro valor fundamental, assumir a responsabilidade, que é a diferença nossa da máquina. É a diferença nossa, de nós jornalistas, para a comunicação saber cultural. Se a gente pensar qualquer empresa digital, Facebook, Google, nenhuma dessas empresas assume responsabilidade, YouTube, sobre a comunicação que está acontecendo. Não, seria impossível. Imagine vocês o Facebook tendo que filtrar cada postagem antes daquilo aparecer na timeline das pessoas. É impossível, pela quantidade, milhões, dezenas de milhões de pessoas postando. Tá? Então, quem assume responsabilidade? Um profissional específico. Então, isso, a gente até termos mercadológicos, é o nosso diferencial, a gente não pode abrir mão. Se a gente for competir com a máquina, um código digital, em termos de quantidade e velocidade de informação, vamos perder sempre. Sempre, é impossível. Então, esses outros valores também, para mim, são necessidades, não só, e isso para mim é o primordial, de pensar como a gente pode ajudar a produzir uma sociedade mais democrática, tolerante, empática, mas também a gente conseguir achar nosso lugar ao sol no mercado hoje em dia, né? Entendendo-se ainda, né, que a epistemologia não é o centro da verdade, de novo, não é normativo, pelo amor de Deus, isso é fundamental. Que não é o centro da verdade, ela gira em torno do problema da verdade, passando de perspectiva em perspectiva e tomara de verdades parciais em verdades parciais. Essa é uma citação do Morin, tá? Do Edgar Morin. Então, partindo dessa proposta, né, desse entendimento de epistemologia que eu vou me embasar no Morin, eu defino a especificidade epistemológica do jornalismo como a prática valorativa e virtuosa. E, infelizmente só deu tempo de falar de um valor e uma virtude, né, empatia e o estar a efetuar, que efetiva o diálogo democrático.
entre as diferentes comunidades humanas em interação dialógica, abarcando as manifestações sociais institucionalizadas em outras práticas, políticas, científicas, culturais, executando a mediação entre elas e as práticas cotidianas, monitorando essas práticas em confronto com seus fins declarados e delineando possibilidades que ampliam o escopo de sua atuação. Então, é algo bastante aberto, propositalmente aberto, para que, a partir dessa definição epistemológica, a gente possa abarcar diferentes tipos de práticas jornalísticas, mas que a gente tenha um sentido, que o debate tenha um centro, que a gente possa, a partir desse centro, discutir o lugar do jornalismo no século XXI. Era isso, obrigado. Para a gente tentar entender qual é o lugar do jornalismo, ou qual é o lugar do jornalista hoje, em primeiro lugar, a gente tem que entender que sociedade é essa, e em segundo lugar, qual é o nosso lugar como cidadão. Né? Eu acho que isso é fundamental. Se a gente está falando de uma profissão, se a gente está falando do exercício, de uma prática que busca exercer cidadania acima de tudo, e comprometimento social, compromisso social, a gente tem que entender o que é ser social hoje, e qual é o lugar da sociedade hoje, né, antes de buscar descobrir qual é o lugar do jornalista. O Sandano fez isso, né? O livro dele traz, ele vai buscar na filosofia, vai buscar numa base teórica fora, mas também importantíssima, que cruza muito diretamente a comunicação, que é o campo da filosofia, e resgata e tenta buscar e tenta nos situar em relação a isso. E eu acho que essa literacia digital é que falta, ou tem faltado, para a gente tentar entender o nosso lugar no mundo. E aí é um pouco do que eu vi nos meus estudos em educação. Né? Eu fui buscar em Siemens, eu fui buscar em Hill, Downey, enfim, alguns autores que trazem lá, vão resgatar o construtivismo, buscam ali num novo formato de aprendizado que a gente pode chamar de conectivismo, né, que é um desdobramento ali à luz da tecnologia que a gente vive hoje, e como a gente pode aprender, né, a nos situar nesse ambiente digital. Acho que essas duas coisas andam de mãos dadas, né? É difícil a gente tentar entender práticas, não só do jornalismo, né, mas também da publicidade, do direito. Não sei se tem advogados na plateia aqui, mas hoje deve ser, eu imagino sim, a dificuldade que se tem para discutir legislação em ambiente digital, né? Alguém que compartilha uma fake news pode processar, pode ser processado, não pode, paga indenização, não pode. Todo mundo bate cabeça no campo do direito, no campo do jornalismo, nas redações. As redações vão ser recortadas, né, no sentido de fragmentação ou não. Um assunto importantíssimo também. Qual o modelo de negócio, né, para esse tipo, né, de ambiente, para essa ecologia digital que a gente vive hoje? 3 termos aqui do professor Juarez, quando ele abriu, me chamaram a atenção: mudanças rápidas, aprendizado permanente e ecologia digital. Né, esse aprendizado permanente nada mais é do que essa recolocação a todo instante. Né? São esses novos formatos que surgem, que nos mudam, que nos moldam, e por isso fazem com que a gente tenha que tentar se permanecer, né, um eterno aprendiz, para usar esse termo aprendizado permanente, nesse âmbito de mudanças rápidas. Então a gente precisa de uma literacia, a gente precisa de uma nova pedagogia, a gente precisa de um novo aprendizado, e a partir daí é que a gente vai começar a entender todo esse contexto, toda essa ambientação, todo esse novo lugar, não só do jornalismo, como do jornalista e do profissional em geral.